Olá, gente, tudo bem? No vídeo de hoje, seguirei mostrando a minha viagem para a Argentina. Caso você não tenha visto o primeiro vídeo, clique no card acima ou no link que eu deixarei na descrição. Bora lá para o segundo dia? Iniciamos o roteiro deste segundo dia pelo bairro do Retiro, que é um importante bairro no centro de Buenos Aires. No bairro estão localizados o terminal rodoviário, a estação final de trem, que é a estação de Retiro, e também algumas praças e construções muito importantes para a história argentina, como por exemplo a Praça de San Martín, que é dedicada a um importante personagem na história da independência argentina. Os edifícios e monumentos do local sofrem forte influência da arquitetura britânica, pois os ingleses habitavam a região antigamente. Um exemplo é a Torre Monumental, que foi erguida para comemorar o centenário da Revolução de Maio. Outro exemplo é a estação de trem, que foi construída nos moldes das construções britânicas. A estação é belíssima, mas Buenos Aires não possui uma malha ferroviária de trem muito extensa, possuindo apenas uma linha que leva do bairro do Retiro até a cidade de Tigre, que conheceremos em um próximo vídeo. Ao lado do bairro do Retiro está localizado o bairro da Recoleta, bairro que possui o cemitério onde foi enterrada Evita Perón, personagem importantíssima para a história da Argentina. Na frente do cemitério tem uma praça muito bonita e ao lado do cemitério está localizado um centro cultural que possui uma fachada colorida e muito interessante. E uma coisa que me chamou a atenção neste local e na Argentina como um todo é a quantidade de excursões escolares que o lugar possui. Não é difícil você ver nos principais pontos turísticos uma professora com um grupo de alunos aprendendo e conhecendo o lugar. Continuando na calçada do cemitério da Recoleta e passando pelo centro cultural, localizamos uma ponte colorida e bastante alta. Resolvemos atravessá-la para ver o prédio imponente que estava do outro lado da rua. Tratava-se da Faculdade de Direito de Buenos Aires. A faculdade possui um pé direito muito alto e colunas imponentes em sua frente. Ao lado do prédio, pude observar diversos alunos saindo após suas aulas. E é impressionante a quantidade de estudantes que frequentam o local. Ao lado do prédio da Faculdade de Direito, podemos observar uma praça que continha muita gente, e apesar da quantidade de pessoas estava extremamente limpa e bem cuidada. Tratava-se da praça que continha a Floralia Genérica, talvez o monumento mais conhecido de toda a Argentina. Assim como no Centro Cultural, o local possuía grupos de alunos com seus professores observando o monumento, além de um casal dançando tango e tirando foto com os turistas que estavam frequentando o local. Praticamente do outro lado da rua da Floralia Genérica, encontramos outro imponente prédio que estava pintado em tom de vermelho. Tratava-se do Museu Nacional de Belas Artes de Buenos Aires. Assim como a Faculdade de Direito, o prédio possui um pé direito muito alto e possui colunas imponentes na sua fachada. Porém, estava fechado no horário em que eu passei em frente, por isso não consegui entrar e conhecer um pouco mais do local. Se você chegou até aqui e está gostando do vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para receber outros conteúdos como este. Paralelo ao Museu Nacional de Belas Artes, encontramos o prédio da Biblioteca Nacional de Buenos Aires, um prédio com uma estrutura bastante peculiar. Construída em estilo brutalista, a construção possui uma base fina e o topo bastante largo, diferenciando assim o edifício de todos os outros que pude encontrar em Buenos Aires. Seguimos pela avenida até o próximo ponto turístico do roteiro, que seria o Jardim Japonês, e pudemos perceber que o local é residência dos cidadãos mais abastados de Buenos Aires, pois de um lado da avenida possuíam condomínios luxuosos com prédios de alto padrão, enquanto do outro lado possuíam praças belíssimas, com diversos monumentos e muito bem cuidadas. Construído para receber o príncipe herdeiro do Japão no ano de 1967, o Jardim Japonês é um parque que homenageia a cultura japonesa em Buenos Aires. O local também possui um lago com muitas carpas e diversas árvores nativas do Japão.
A entrada ao Jardim Japonês custa em torno de 700 pesos e cada centavo vale muito a pena para conhecer um pedacinho do Japão dentro de Buenos Aires. Além de toda a natureza que o complexo Jardim Japonês apresenta ao turista, o local ainda possui um edifício que abriga o centro de atividades culturais, um restaurante e um viveiro, onde é possível comprar bonsais e alimento balanceado para alimentar as carpas do lago. O local ainda é gerido pela Fundação Cultural Argentino-Japonesa, e todo o dinheiro que é arrecadado no parque é revertido para as atividades do centro cultural e para a manutenção do próprio parque. Normalmente, as pessoas não incluem o Jardim Japonês em seus roteiros de viagem por Buenos Aires, mas eu super recomendo, porque além de ficar próximo de pontos turísticos como a Floralia Genérica, o bairro da Recoleta e até mesmo o bairro de Palermo, o lugar é barato e a visita é super agradável. Vale muito a pena fazer uma pausa em meio à natureza e caminhar por um lugar super agradável. Saindo do Jardim Japonês, decidimos ir a pé até o Estádio Monumental de Núñez, que não estava perto, mas também não estava tão longe dali. Ocorre que no caminho nós fomos surpreendidos por uma igreja com uma fachada toda de tijolinho, e pela beleza do lugar decidimos parar para entrar. Tratava-se da paróquia de São Benedito. A igreja como é hoje foi iniciada no ano de 1940, quando colocaram a sua pedra fundamental. Porém, a história dos beneditinos em Buenos Aires começou muito antes disso, nos anos 1914 e 1915, quando chegaram 6 padres beneditinos vindos da Espanha e se instalaram em Buenos Aires, passando por diversos bairros até chegarem em Palermo, Belgrano. Após sairmos da paróquia de São Benedito, seguimos caminho rumo ao bairro de Núñez, local onde está situado o Estádio Monumental de Núñez. O estádio é casa do time de futebol River Plate e abriga o Museu do River Plate e o estádio de futebol. A comparação entre o bairro La Boca e o bairro de Núñez é inevitável, assim como é inevitável comparar o estádio La Bombonera com o estádio Monumental. Enquanto La Boca possui ruas estreitas, um comércio menos desenvolvido e uma população mais pobre, Núñez possui restaurantes luxuosos, casas e colégios de alto padrão e abriga o Estádio Monumental, que foi reformado recentemente para ser o maior estádio em capacidade da América Latina. O River Plate vende 3 tipos de ingresso para acesso ao museu e ao estádio de futebol. O ingresso mais básico dá acesso apenas ao museu, onde você pode conhecer um pouco da história do clube, verificar símbolos, camisas históricas, conhecer um pouco dos jogadores que passaram por lá e dos títulos do clube. O ingresso intermediário, além de todos os benefícios do ingresso básico, ainda dá acesso à arquibancada do estádio. Você pode tirar fotos, ouvir o guia falar um pouco sobre a história do River e do Monumental, mas não pode descer até o campo. E tem um ingresso completo. Na versão completa do ingresso, você consegue ter acesso à beira do campo, chegando bem perto do banco de reservas, onde é possível tirar fotos e observar a visão que os jogadores têm do estádio. Sei que é uma opinião um pouco polêmica, mas eu considero o River Plate um dos 2 maiores clubes da Argentina junto com o Boca Juniors. E isso torna a visita ao museu ainda mais interessante. Muitos jogadores famosos passaram pelo clube, e é interessante ver como o clube homenageia esses jogadores no seu museu. No local é possível ver camisas, medalhas, flâmulas e até chuteiras imortalizadas para os grandes jogadores que passaram por lá.
mais me chamou a atenção no Museu do River Plate é um corredor com os anos desde a criação do clube até os dias atuais. Nesse corredor, os anos vão avançando e a cada espaço de tempo, a cada década ou a cada 20 anos, possui uma sala que você entra e pode verificar os títulos que o clube ganhou naquele espaço de tempo. A cada título, embaixo tem a tabela com todos os jogos que foram disputados e um campo de futebol com todos os jogadores que disputaram aqueles campeonatos. Além dos títulos, das escalações e das tabelas, também é possível ver o que estava acontecendo no mundo naquele período. Na primeira sala, por exemplo, possui um balão, na segunda está um carro de corrida e na terceira tem uma réplica de uma quadra de tênis. Cada história é contada com imagens, com vídeos da época e mostrando os jogadores, os fatos do mundo, tudo integrado e muito bonito, muito bem feito. Assim como no corredor que eu falei, todo o museu é intuitivo e a sua visita é autoguiada. Basta seguir um caminho lógico e você conhece todo o local. Já a visita para o estádio sai de hora em hora em lugar específico, que você é previamente orientado a esperar o guia. No saguão em que o guia recepciona os turistas para visitar o estádio, existe uma locomotiva quebrando a parede. Essa locomotiva simboliza toda a grandeza e potência que o clube quer mostrar aos visitantes. E é por esse buraco na parede que você entra pelo corredor para acessar o estádio. No final do corredor, nós podemos avistar uma escadaria, e subindo essa escadaria, você tem acesso direto na arquibancada do Estádio Monumental de Nunes. Só quem é torcedor de verdade, quem já foi em estádio de futebol, sabe a sensação de subir aquela escadaria e avistar um campão incrível à sua frente. Ainda na arquibancada, o guia explicou um pouco sobre a história do estádio, todas as reformas que o estádio teve, data de inauguração, data da última reforma e ainda da reforma que está por vir, que vai tornar o estádio com maior capacidade na América do Sul e Latina. No dia em que eu fui ao estádio, eu não dei muita sorte, pois no dia anterior havia tido um show e o palco estava sendo desmontado. Mesmo assim, eu desci até a beirinha do campo, tirei foto no banco de reservas e pude pisar na grama do Estádio Monumental de Nunes, mesmo que ali no cantinho da lateral do campo. E esse foi o meu roteiro pelo segundo dia em Buenos Aires. Se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar as notificações. Isso ajuda demais a elaborar mais conteúdos como este. E o próximo vídeo eu vou contar o dia em que eu fui para Tigre, ainda na Argentina. Obrigado, fiquem bem e até a próxima, pessoal.